Oi, gente! Hoje a gente tá aqui com a Miss Júnia Brandão. Eu sou a Bia, a gente tá com a Ana Luísa e com o Leonardo. Hoje nosso podcast é sobre maternidade. Você planejou ser mãe? Gente, primeiro eu queria agradecer vocês, né, pelo convite de vir aqui hoje falar um pouquinho sobre a maternidade. Eu sempre sonhei muito em ser mãe. Quando eu era criança, meu desejo era ter 6 filhos. Eu tinha até um número na minha cabeça. Só que assim, a minha primeira gestação, que foi a Ana Luísa, ela não foi planejada para aquele momento, né? Eu tinha 21 anos, eu estava no primeiro ano da faculdade. Então, assim, veio de surpresa, mas foi muito bem-vinda. E todos os dias, assim, durante a minha gestação, eu agradeci a Deus por ser mulher e poder viver essa experiência, né? De gerar uma vida. Ah, que fofa! Miss, você teve alguma dificuldade na maternidade? Olha, nos primeiros dias, né, é tudo muito uma surpresa pra gente. Então, no meu caso, pra mim foi muito difícil a questão de amamentação. É muito dolorido, muito, assim, adaptação, a pega do bebê, é muito difícil. Então, assim, hoje eu não julgo aquelas mães que escolhem outros meios de amamentar, porque realmente pra mim foi muito desafiador. Uhum. E como você celebra as pequenas conquistas dos seus filhos? Reforçando as atitudes positivas e elogiando, né? Quando eles são crianças, as conquistas são ali os primeiros passinhos, as primeiras palavras. E aí a gente vai celebrando junto com a criança. Conforme eles vão crescendo, né? Tá crescendo, tá maior, mais velho, muda um pouco. Mas assim, celebrar as vitórias e o poder do elogio continua o mesmo. Então a gente sempre elogia, reforça a atitude positiva e vai celebrando junto. E na sua opinião, qual que são os maiores desafios enfrentados pelas mães hoje em dia? Olha, sem dúvida é a falta de uma rede de apoio, né? Hoje em dia, as mães, elas trabalham, a grande maioria, carga horária extensa de trabalho, e aí, além de tudo isso, elas precisam ser as regentes do lar. No meu caso, eu sou sozinha com as meninas em casa, ali na nossa casa, mas assim, eu sei de mães que, por exemplo, os pais estão junto na mesma casa, mas assim, não assume aquele papel de responsabilidade de lidar com as crianças. Quando a gente vê uma criança bem cuidada, limpa, cheirosa, bem alimentada e saudável, a gente não tem noção dos bastidores, né? Não é fácil. E então, assim, a falta de rede de apoio... Lá em casa foi muito difícil, por exemplo, na pandemia, que eu precisava trabalhar, não tinha com quem ficar, e aí ficava doente. Se ficava doente, não podia ir para a escola de jeito nenhum. Graças a Deus, elas já cresceram. Essa parte mais difícil de ficar doente melhorou. Mas tem muitas mães, assim, que... a falta da rede de apoio eu acho que é o mais pesado, assim, o desafio maior que as mães enfrentam hoje em dia. Miss, qual foi o melhor momento com as suas filhas? Nós tivemos vários, né? Um recente agora foi no feriado, que nós ficamos 4 dias maratonando Harry Potter. Nossa! Comendo pipoca e tomando chocolate quente. Foi muito bom. E na sua opinião, como que a gente pode melhorar a saúde mental, tipo, dos seus filhos ou da família mesmo, no geral? Olha, a saúde mental, ela é a chave de todos os outros departamentos da nossa vida, né? Quando a gente tem a saúde mental equilibrada, a gente vai lidar melhor com todas as outras situações, né? A gente vai conseguir parar, refletir para tomar uma decisão. Então, assim, a gente sempre conversa muito lá em casa. O que alguém fez alguma coisa pra mim, eu não gostei. Então, assim, qual é o melhor caminho? Conversar. Como que eu posso lidar com esse sentimento, com essa situação? E, assim, eu incentivo muito elas a falar sobre o que tá sentindo. Porque, às vezes, a gente fica guardando, né, certos sentimentos e isso vai fazendo mal pra gente. Aí vai desencadeando outras coisas em outras áreas da vida. A gente precisa ter uma saúde mental equilibrada para poder saber como lidar ali no momento de uma pressão, de uma prova, né? Então, assim, é a chave de tudo. Sim.
Qual foi o seu momento mais difícil sendo mãe? Ó, apesar de, né, na infância, na primeira infância, as crianças fazem muita birra, tem momentos de vai tomar banho, não vai tomar banho. Então, assim, é um perrengue, né? Essa parte é muito difícil. Mas eu acho que, sem dúvida, é quando os nossos filhos ficam doentes. Perder noites sem dormir, ali acompanhando. A gente chega a pensar assim, nossa, eu gostaria de estar no lugar. A Ana Luísa, quando era pequenininha, ela tinha muita infecção de garganta, muita mesmo. E assim, era febre, noites em claro. Então, assim, eu acho que esses momentos são os mais desafiadores para as mães, que é coisa que a gente não consegue controlar. A gente vai ali, vai no pediatra, leva, dá o remédio, mas assim, você tem que ficar de cima. E é doloroso, porque a gente tem que acompanhar de fora, né? Uhum. E, Miss, a gente sabe que maternidade, no geral, é algo muito difícil, muito complicado. E você teve a Luísa com 21 anos, que você havia comentado? Sim. Ter filhas afetou na sua rotina? Muito. Afetou bastante. Às vezes, nós mães, nós abandonamos os nossos sonhos em função dos filhos ali para suprir uma necessidade emergencial do filho, né? Então, por exemplo, eu estava no primeiro ano de faculdade. Graças a Deus que eu decidi não cancelar, eu continuei até o fim. Na minha formatura, ela estava lá junto comigo, ela já tinha 3 aninhos, fui até o fim, assim, estudei até o último dia, fiz prova um dia antes dela nascer. Quando engravidei da Helena pela segunda vez, por exemplo, eu estava cursando uma pós, que aí eu precisei tranquei ali naquele momento. Hábito de leitura, por exemplo, eu consegui retomar agora, esse ano, mais enfaticamente, assim, que a Helena tá com 8 anos já, consegui voltar a estudar agora, mas assim, afeta muito. Mas isso não é, assim, nenhum sacrifício. Não vejo, assim, como um sacrifício. Porque o papel das mães, assim, dos pais, dos responsáveis, a maternidade é uma doação. Né? Então, eu acho que é gratificante você doar aquele tempo e depois ver que o nosso trabalho como mãe foi bem feito e ver o sucesso dos nossos filhos também é muito bom. Não vejo como um sacrifício. Uhum. E, Miss, você falou assim que você passou por vários momentos difíceis durante a sua maternidade, mas qual que você acha que foi o pior, assim, e como você conseguiu justamente lidar com isso e superar? Quando a Ana Luísa tinha 8 meses de idade, ela era um bebê. E aí ela estava no andador, na minha casa. Eu perto dela e o pai dela perto dela. Nós estávamos assim, no mesmo cômodo praticamente. Ele estava fazendo um churrasquinho numa churrasqueirinha elétrica em cima da mesa e ela puxou a toalha da mesa. E aquela água que fica embaixo queimou ela todinha aqui, daqui até aqui. Ela era um bebezinho. E assim, ela ficou 12 dias internada. Dia sim, dia não, ela fazia um processo que chama debridamento, que é limpar toda a pele, ia para centro cirúrgico. Precisou fazer muitos exames. Então, assim, foi assim, ela nem andava ainda, ela era bebezinha. Então, foi muito triste acompanhar, além de ver o sofrimento dela, de carregar aquela culpa. Eu falei, meu Deus, eu tava assim do lado, né? Acidente doméstico ali, acontece, a gente sabe que acontece. Mas eu acho que foi o momento mais difícil da minha vida. Nos primeiros dias eu não conseguia nem raciocinar, eu não conseguia chorar. E aí depois eu não conseguia dormir, precisava tomar remédio para conseguir dormir, conseguir ficar com ela durante o dia. A gente revezava, uma avó ficava uma noite, outra avó na outra noite. Mas assim, eu acho que foi o momento mais desafiador que nós passamos até hoje, assim. E se você pudesse viajar para algum lugar, de preferência com as suas filhas, para onde você iria? Olha, com as minhas filhas, nós iremos... nós combinamos de passar uma semana em São Paulo, na semana de outubro, né? Mas eu nem sabia que eu precisava de uma viagem sozinha. Descobri esses dias, olhando o Instagram, eu vi uns chalés nas montanhas. Eu falei, gente, eu preciso disso sozinha. E aí eu falei pra ela, Ana Luísa, eu nem sabia que eu precisava. De um tempo, assim, de silêncio, de leitura, de me conectar comigo mesma, de pensar, sabe? Porque a rotina
do dia a dia é tão ferrenha, assim, a gente vive dirigindo, eu vivo dirigindo praticamente, que eu acho que seria muito bom. Acho que eu preciso disso. Miss, qual é a sua maior paixão na vida e como ela surgiu? Eu, assim, penso assim, que a minha maior paixão hoje é viver com qualidade. De nada adianta a gente trabalhar muito e ter objetivos, assim, muito claros e viver uma vida, assim, muito regradinha, nos privando de várias coisas por conta de algum objetivo específico. Então, eu acho que a felicidade, ela é todo o caminho que é percorrido até você atingir ali um determinado objetivo. Sim, é importante ter objetivos na vida, sonhos e metas, mas tão importante quanto é o caminho que a gente percorre até chegar lá. Então, assim, ter qualidade de vida, ter momento de descanso, ter momento de conversas, tempo de qualidade, na verdade. E qual o seu maior medo, assim? Como você faz pra superar ele? Gente, meu maior medo, a Ana Luísa sabe, são bichos que rastejam. Então, assim, eu tenho pânico e pavor de lesma, de cobra, de lagarto, de até a lagartinha que vira borboleta, eu morro de medo. Então, eu prefiro passar longe. E se você pudesse entrevistar alguma pessoa, quem seria essa pessoa? Com certeza seria o Rei Salomão. O Rei Salomão, ele é um personagem bíblico que escreveu vários livros bíblicos e ele nos deixou, assim, muitas orientações sábias na Bíblia. E eu tenho certeza que ele teria muito para ensinar a gente, apesar de ter deixado, né, muitas coisas excelentes para ética, moral, ali na própria Bíblia mesmo. O livro de Provérbios é muito bacana, foi escrito por ele. E eu tenho certeza que eu gostaria de bater um papo com ele. Com certeza. Como você acha que as redes sociais estão moldando as nossas vidas e relacionamentos hoje em dia? Em primeiro lugar, eu quero falar que eu faço uso de rede social. Eu tenho Instagram, né? ChatGPT, amo. Só que assim, tudo tem a gente precisa tomar um certo cuidado ao lidar com essas ferramentas que nos cercam hoje em dia. O tempo de uso, por exemplo, a gente precisa saber usar com qualidade, né? Então, assim, é muito legal quando a gente usa a rede social para conversar com um parente distante. Eu tenho, por exemplo, família que mora bem longe, então a gente tem ali contato pela rede social para saber como tá a família, né? Muito mais fácil hoje do que antigamente, que não tinha como saber, a não ser através de carta ou telefonema. Só que a gente precisa tomar cuidado com aquelas pessoas que estão perto da gente. Então, assim, quando eu vejo um grupinho de pessoas, cada um mexendo no seu celular e não conversando, trocando ideias pessoalmente, assim, né, no presencial, eu acho que é um grande desperdício, né, de tempo, de qualidade, porque ao invés de você estar interagindo ali com uma pessoa que está próxima, você está interagindo ali com uma tela, com uma rede social. Eu acho que acaba distanciando as pessoas. Então, assim, saber também filtrar notícias, né? Enfim, tudo isso faz parte, mas não deixar que a rede social atrapalhe no nosso relacionamento com os pares. Isso é muito importante. Qual que é a sua opinião em, sei lá, dar celular pra criança, sei lá, de 2 anos, por exemplo? Que hoje em dia a gente sabe que tem pai que faz muito isso. Então... sim, tem muitos pais que fazem. Eu não concordo muito, porque assim, a criança, ela tá em pleno ali desenvolvimento e tudo que é apresentado para ela, a criança, ela vai ser estimulada com base naquilo que você tá oferecendo, né? Então, assim, se a criança tem 2 anos de idade, você já tá apresentando uma tela. Qual é o interesse que ela vai ter de pegar um brinquedo e montar um quebra-cabeça, por exemplo? Ela vai perdendo o desinteresse, né? Mas assim, não julgo também aquelas mães que dão ali um minutinho, porque precisa fazer, né? No dia a dia, na prática, eu acredito que é muito difícil, né? Eu sei que é muito difícil. Mas então, limite, né? Se precisar dar, dá.
Mas, assim, não deixa muito tempo, né? Saber ali dosar. Eu acho que o equilíbrio é a chave também, nesse sentido. E na sua jornada de maternidade, o que você faria diferente? Tem alguma coisa? Olha, eu acho que eu teria sentido menos culpa. As mães, elas são as rainhas da culpa. Ah, porque o meu filho foi mal na prova, a culpa é minha. Ah, porque o meu filho brigou com o amigo, a culpa é minha. Porque o filho se envolveu num problema, a culpa sempre é minha. Meu filho falhou, a culpa sempre é da mãe. A gente tende a pegar essa culpa pra gente, sabe? Só que eu tenho trabalhado muito isso em mim, né? As minhas filhas são 2 pessoas diferentes, eu sou uma pessoa, e eu acho que o meu papel é ali nutrir, fortalecer, orientar, dar suporte quando necessário, ficar ali na retaguarda, porque em alguns momentos, em vários momentos, elas vão precisar de mim. Mas eu não posso assumir isso como uma culpa minha, né? Sim. Porque, assim, existem coisas que nascem com os filhos. Caráter a gente vai ensinando, né? Vai sendo moldado. Mas, por exemplo, a personalidade, o temperamento, cada criança uma é diferente da outra. Então, assim, eu também tenho que respeitar o temperamento da Ana Luísa e, na verdade, saber lidar com ela e dar ferramentas para que ela também saiba utilizar o perfil dela, a personalidade, de uma forma positiva. Então, eu acho que a culpa é um grande problema aí das mães. E para você, qual que é a importância da educação na sociedade e como que a gente pode melhorar? A educação na sociedade, ela é imprescindível, né? Tanto nas escolas, isso aí é muito importante para o desenvolvimento sustentável mesmo das próximas gerações, da sociedade como um todo no futuro. Mas eu vejo, assim, tem muitas pesquisas que falam que as crianças, elas são mais influenciadas pela família do que pelo ambiente externo. Então, assim, é muito fácil a gente colocar a culpa, por exemplo, na escola, né, nas amizades, no ambiente externo, quando, na verdade, se eu como família, como mãe, ofereço uma base sólida de valores morais e éticos, espirituais, emocionais para o meu filho, a chance de que quando ele chegar lá no ambiente externo, ele for entrar em um círculo de amizade que não é legal, ele já vai ter esse valor sólido e essa base forte dentro dele, né? Dá trabalho? Dá, e muito, né? Só que, assim, é um trabalho que ele deve ser feito desde a infância. Eu acho que o caráter do adolescente e de um adulto, ele é trabalhado muito lá na infância. Esses dias a gente foi no supermercado e a Helena, a gente estava passando a compra, a Helena falou assim, nossa, deu R$314 essa compra. E aí era, sei lá, 3 sacolinhas. E eu falei, sim, deu R$314. Aí a gente chegou no carro, a Ana Luísa falou pra mim, mãe, eu acho muito legal, assim, a Helena ter noção das coisas, né? Ter noção. Ela, por exemplo, não foi uma criança que ficou fazendo birra no supermercado, porque eu falo, não, olha, você pode escolher tal coisa. E aí ela vai, sempre foi muito tranquilo. Essa semana eu vi um vídeo na internet de uma moça de 20 anos, não sei se vocês viram, fazendo uma birra com a mãe dela numa rodoviária, porque a mãe comprou um iPhone 13 e não um 15. Falei, gente, não, isso aqui deve ser fake news, deve ser gravado, alguma coisa assim. Então, eu acho que, assim, a educação, ela é importantíssima, mas aquela caseira mesmo não tem pra ninguém. Miss, se você pudesse voltar no tempo para dar um conselho para quando você era mais jovem, qual seria? Ouça sua mãe. Nossa, meu eu, jovem, a minha mãe falava as coisas pra mim e eu entendia assim, nossa, que chata, que pegação no pé, que, meu Deus, ela nem sabe da minha vida, né? Então, assim, eu entendo hoje e agradeço a minha mãe porque ela me pegou muito no meu pé, foi chata comigo, mas moldou quem eu sou hoje, né? E aí eu acho que eu teria ouvido um pouco mais até.
Eu teria ouvido mais. E o que você faz pra garantir um tempo pra si mesmo, pra relaxar? Porque a gente sabe que a vida é corrida, ainda mais vida materna. Pra conciliar a agenda das 3 ali é um pouco difícil. Uhum. Corre pra um canto, corre pro outro. Eu tento, assim, assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Eu nem sei se vocês sabem o que significa isso, mas é mais ou menos assim. Enquanto eu tô fazendo ali uma caminhada, eu tô ouvindo um podcast. Fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Eu tô ouvindo, lavando uma louça, eu tô de fone. Eu vou na academia, eu coloco alguma coisa pra eu ouvir. Então, assim, eu tô estudando, mas eu tô fazendo alguma coisa também. Então, assim, é isso. Não tem muito... É o equilíbrio de vários pratos, na verdade. Pra você, qual que é a filosofia da vida em uma frase? Escolha suas batalhas. Tem batalhas que não são minhas. E isso eu só descobri agora, mais velha, assim. Quando eu era mais jovem, eu brigava com todo mundo. Entrava na briga de todo mundo. Tinha gente que tava brigando perto de mim, eu tava lá, nossa, mas você não é assim. E me intrometia na briga das pessoas. Alguma situação, eu queria ir lá, tomar frente, tomar partido. Agora não, agora eu aprendi a fazer um filtro, assim, selecionar quais batalhas eu devo entrar e quais não. O que te motiva a continuar aprendendo e crescendo como pessoa? Ser mãe. Ser mãe, porque como eu mencionei anteriormente, quando nasce um bebê, nasce uma mãe também, porque a gente vai aprender a ser mãe, né? E aí, ao longo dessa jornada da maternidade, a gente quer transferir para as crianças e para os nossos filhos valores, né? Valores importantíssimos que vão trazer benefício. E assim, mais do que tudo isso, as mães de hoje, nós estamos moldando e gerando as próximas gerações. Então, assim, é uma jornada linda, é uma missão maravilhosa, porque eu tô ensinando os próximos cidadãos do mundo. Então, me motiva a estudar mais, me motiva a pesquisar mais, a ler mais. Procuro entender, assim, a linguagem da Ana Luísa. A gente... É muito difícil, inclusive, né? Na adolescência. Para mim, a gente vai aprendendo cada dia mais. Mas, assim, na adolescência, o que ela gosta hoje, semana que vem já é diferente. Então, assim, às vezes não dá para acompanhar. Mas eu acho que, assim, ser mãe é o que me motiva, assim, a buscar, aprender, a entender, a ser uma pessoa melhor, a treinar a minha audição, a minha escuta, para poder ouvir e poder dar suporte e ajudar. Ouvir mais e falar menos, talvez. Bom, é isso. Muito obrigado, Mijúnia, pela sua presença, por estar aqui com a gente. A gente continua acompanhando as próximas entrevistas. E é isso, obrigado. Obrigada, gente. Que orgulho. Gracinha.